Olá pessoal, tudo bem? Por aqui professor Paulo, professor de História, Filosofia e Sociologia da Rede Estadual de Educação, em mais uma live gravada, mais uma aula gravada, uma videoaula para turmas do terceiro ano do ensino médio de História. Estamos sempre reforçando que estamos produzindo essas aulas agora no ano de 2020 por conta das restrições de circulação, quarentena por conta do Covid-19. É sempre bom reforçar também que nós utilizamos para cada uma dessas nossas aulas o material elaborado pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, atividades autorreguladas, e nesse caso estamos usando para o terceiro ano do ensino médio o volume 2 de História, que corresponde então ao segundo bimestre, aos conteúdos do segundo bimestre do ensino médio, e nesse caso, terceiro ano do ensino médio, ok? Bom, nós vamos trabalhar a partir de agora o período da Era Vargas. Nós vamos falar aqui, abordar alguns aspectos. Vamos falar desde o período que Vargas assume o poder através de um golpe civil e militar, que vai se perpetuando por um longo período aí no governo. Depois nós vamos falar sobre a saída de Vargas e o retorno dele já pela via democrática, pelo voto direto do cidadão. Vargas foi um político extremamente controvertido, pois ele criou um sistema de governo em que ele mesclava características positivas e características negativas. Você diria provavelmente, mas nenhum político é 100% correto, nenhum político vai conseguir agradar a todos, a gregos e troianos. De fato, só que Vargas conseguia ser antagônico em muitos momentos. Afinal, ele produziu um tipo de governo ao longo de sua permanência no Estado, um tipo de governo que foi consolidando legislação trabalhista, a CLT. Ele foi consolidando leis que favoreciam a classe trabalhadora mais humilde. Por outro lado, ele teve umas atitudes assim extremamente controvertidas, como por exemplo se colocar ideologicamente durante boa parte do seu governo ao lado do pensamento do Adolf Hitler, da Alemanha nazista. Inclusive o Brasil quase chegou a apoiar a Alemanha na Segunda Guerra Mundial contra os aliados, incluindo aí contra os Estados Unidos. Acabou que, por algumas circunstâncias, que nós vamos falar na aula de hoje, o Brasil acabou negociando com os Estados Unidos e se colocou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos contra a Alemanha. Mas do ponto de vista ideológico, Getúlio Vargas tinha muitas afinidades com o movimento nazista e fascista. Nazista na Alemanha e fascista na Itália, que não são tão diferentes assim. Bom, minha gente, por hora é isso. Nós vamos, sem ficar delongando muito, porque o assunto é bem extenso, eu vou fazer a leitura do material e vocês vão acompanhando a leitura, e durante essa leitura eu vou fazendo alguns comentários. Vou evitar fazer comentários demasiados agora, exatamente para a gente ganhar tempo, porque o assunto está bem longo. Vou projetar a nossa apostila na tela e vocês vão acompanhando a leitura. Se você tiver o material já impresso, já tiver recebido por correio, acompanhe a leitura então pelo seu material impresso. Bom, aí vocês estão vendo então a projeção do material. Aula 2, e o assunto é primeiro governo Vargas. Mais à frente, como eu falei, nós vamos chegar até falar o segundo governo Vargas, que é quando ele retorna pela via democrática. Nesse primeiro momento, a gente vai falar então do período sem democracia, aquele período ditatorial de Vargas, ok? Então vou fazer a leitura, acompanhe aí, por favor. Caro aluno, você já tem sua carteira de trabalho? Sabe de sua importância para o trabalhador? Conhece as leis trabalhistas vigentes hoje? E o título de eleitor? Já foi tirar o seu? Sabe quando o voto passou a ser secreto no país? Ah, quantas perguntas! Mas o que isso tem a ver com Getúlio Vargas? Tudo. Afinal, foi em seu governo que se consolidaram as leis trabalhistas e o voto secreto no Brasil, e é sobre esse momento da história do Brasil que iremos falar agora. Uma informação importante, voltando aqui para mim, uma informação importante que eu gostaria de falar sobre esse primeiro parágrafo do nosso material é que observem quantas legislações novas
quantas leis positivas Getúlio Vargas criou nesse período que ele esteve no poder, naquele primeiro momento, né, do período após a Revolução de 30, ou golpe de 30, como queiram chamar. Eu vou ler aqui mais uma vez, sem projetar na tela aí do aparelho de vocês. Olha só, Getúlio Vargas criou carteira de trabalho, criou leis trabalhistas, criou o título de eleitor, ele criou o voto secreto e assim vai. Então você fala assim, nossa, mas quantas coisas que Vargas fez de cara? Só que nós temos que lembrar o seguinte, antes da era Vargas prevalecia a República Velha e logo em seguida, e exatamente um pouco antes de Vargas fazer a Revolução de 30, o golpe de 30, o Brasil vivia aquele período da República do Café com Leite. Então, o que havia desde 1889, após a abolição da escravidão, que foi em 88, portanto, desde 1889, quando começa a República Velha, até 1930, o que nós assistimos aí foi um longo período em que a República não significou, de fato, melhoria de qualidade significativa da vida do cidadão comum. O cidadão mais humilde, ele era desprovido de benefícios sociais, de retorno dos seus impostos, através de serviços públicos, e a legislação era muito incipiente. Não havia uma legislação que realmente oferecesse seguridade e vantagens ao cidadão comum, ao cidadão mais humilde. Havia, sim, legislação que tratava e que oferecia qualidade de vida para as elites, mas para a classe mais humilde, não. Então, de certa forma, quando Getúlio Vargas chegou ao poder, ele criou tantas leis, até porque isso foi possível exatamente pela inexistência dessas leis. O que existia de legislação era tão precária em que Vargas tinha um terreno fértil. Afinal, ele podia criar o que ele quisesse em termos de legislação, porque o que havia no Brasil nesse período, desde a abolição da escravidão até 1930, era um verdadeiro vácuo de legislação. Não havia legislação praticamente que favorecesse a população. Vargas se aproveitou desse vácuo, cria realmente leis importantes para o trabalhador e para o cidadão comum, e isso obviamente vai fortalecer demasiadamente a sua imagem junto à população mais humilde. Voltando aí para a tela para que nós possamos acompanhar a leitura. No caderno anterior, abordamos a República Velha, ou Primeira República, e suas relações sociais, econômicas e políticas. Você lembra que o poder estava nas mãos de pequenos grupos, as oligarquias, principalmente ligadas ao café, que controlavam o sistema eleitoral através das fraudes e do voto de cabresto. Nós até falamos isso na outra aula, realmente. Vimos ainda que após a Primeira Guerra Mundial, a maior parte dos países do mundo sofreram fortes crises sociais e econômicas. E o Brasil? Como ficou nesse cenário? Então, antes de continuar lendo, eu reforço logo de cara, né? O Brasil sofre, assim como todos os países, as consequências da Primeira Guerra Mundial, e o Brasil, que ainda era, na ocasião, um país agrário exportador, principalmente exportador, produtor exportador de café, o café tipo exportação, com a Primeira Guerra Mundial, sofre consideravelmente um baque na sua pauta de exportações. Continuando aí a leitura. Como você observa, como você vai observar, aliás, na tabela a seguir, éramos o maior exportador de café do mundo e São Paulo, o seu maior fornecedor. Outra pausa que eu gostaria de fazer. Por que São Paulo? Vocês devem estar bem assim acostumados a vira e mexe, na mídia, na grande mídia, falando do Vale do Paraíba do estado do Rio de Janeiro, como um grande produtor de café no Brasil. Por que então o Vale do Paraíba acabou cedendo lugar à cafeicultura paulista? Por que os cafeicultores de São Paulo acabaram pegando a liderança da produção cafeeira e o Rio de Janeiro foi ficando para trás? Bom, uma série de fatores que eu vou resumir em alguns itens especificamente. Primeiro fator é que o sistema de mão de obra empregada em parte das fazendas produtoras de café do estado de São Paulo já haviam de forma antecipada migrado para a mão de obra assalariada e substituindo gradualmente a mão de obra escrava pela mão de obra assalariada. Já os cafeicultores do estado do Rio de Janeiro eram extremamente resistentes, eram muito poucos os casos de cafeicultores do estado do Rio de Janeiro, especialmente no Vale do Paraíba, que
para quem não sabe onde fica o Vale do Paraíba, é aquela região que pega da Serra das Araras, quando você sai em direção ao estado de São Paulo, pegando a Via Dutra, vai ali pegando Piraí, Barra do Piraí, Volta Redonda, Resende. Quanto mais descendo, ou melhor subindo, né, a serra, em direção ao estado de São Paulo, mais ali aquela região se aproxima do Vale do Paraíba. Então aquela região sul do estado, Resende, onde hoje tem Visconde de Mauá, toda aquela região ali corresponde a Vale do Paraíba. Pega ali também parte do estado de São Paulo, que é divisa, como por exemplo a cidade de Bananal, que fica em São Paulo, mas muito próximo da divisa do Rio de Janeiro, faz parte ali daquele eixo do Vale do Paraíba. Pois bem, ali foi uma grande produção, houve uma grande produção cafeicultora naquela região. Por que essa região perdeu? Primeiro, o emprego da mão de obra. Como eu falei ainda há pouco, os cafeicultores paulistanos foram gradualmente, de forma antecipada, se comparado aos cafeicultores do Rio, substituindo essa mão de obra por mão assalariada ao invés de mão de obra escrava. Já no estado do Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, permaneceu resistindo à abolição da escravidão até antes que ela acontecesse, em 1888, 13 de maio. Então, continuaram utilizando a mão de obra escrava e isso se refletia na produtividade. Mão de obra assalariada, mais estímulos ao trabalhador do campo, e o trabalhador do campo, por receber uma remuneração, ele produzia muito mais do que a mão de obra escrava. Outro fator que favoreceu consideravelmente também é que São Paulo tinha terras muito mais férteis. Analisando a topografia de boa parte, principalmente do oeste paulistano, não muito próximo à divisa com o Rio, mas sim passando da capital, da atual capital São Paulo, indo em direção ao interior, onde hoje você tem cidades ainda muito prósperas ligadas ao ramo agrícola do interior de São Paulo, chamado Oeste Paulista. Lá eram regiões de terras chamada Terra Roxa, terras que tinham origem vulcânica, portanto, terras consideradas muito férteis, muito produtivas. Naturalmente, a composição do solo era uma composição muito produtiva. Isso favoreceu para que os paulistas, ao ocuparem e começarem a produzir café no oeste paulistano, começassem a ter uma produtividade consideravelmente maior do que o Vale do Paraíba do Rio de Janeiro. Isso também favoreceu para que São Paulo assumisse a liderança da produção cafeeira e o Rio de Janeiro ficasse gradualmente para trás, até que chegou uma época em que realmente o Rio de Janeiro para praticamente de produzir café e São Paulo, com mais alguns outros estados, permanecem produzindo, e o solo do Vale do Paraíba do Rio de Janeiro chegou a ser tão intensamente explorado na monocultura do café que ele ficou exaurido. O solo ficou empobrecido, sem nutrientes, a produtividade já não era mais a mesma, foi caindo ano após ano, e isso fez com que realmente os cafeicultores do Vale do Paraíba, por uma série de outros fatores também, mas esse fator também colaborou, a questão da exaustão do solo, o enfraquecimento e empobrecimento do solo, os cafeicultores do Vale do Paraíba foram abandonando a produção de café no estado do Rio de Janeiro. Muitos desses cafeicultores compraram terras no interior de São Paulo, no oeste paulistano, e migraram para essas regiões, que eram mais produtivas, e abandonaram ou venderam suas terras, enfim. E o Vale do Paraíba e o Rio de Janeiro, por consequência, perderam a liderança da produção do café, e até hoje, se você for dar uma volta, mesmo que seja turismo, no Vale do Paraíba, o que você vai encontrar são fazendas importantes, bonitas, históricas nessa região, mas com produção agrícola incipiente. É muito mais agora, essas fazendas se constituíram muito mais em museus a céu aberto do que realmente fazendas e terras produtivas. É um solo pobre, é pasto basicamente, criação de gado que existe na região. As matas foram derrubadas para a produção do café e isso empobreceu tanto o solo que hoje você não vê uma paisagem bonita, agradável de se olhar. É basicamente pasto, muita erosão do solo, um solo enfraquecido e nenhuma grande produção comercial, vamos assim dizer, ok? Então, retornando aí para o texto, como você observa, vai observar na tabela a seguir, éramos o maior exportador de café do mundo e São Paulo o seu maior fornecedor. Isso explica, em parte, o controle que os paulistas tinham do poder.
Afinal, nossa economia era extremamente dependente desse produto, no caso o café. Desse modo, quem controlava o café, controlava o Brasil. Com a crise econômica da década de 20, os cafeicultores começaram a ficar preocupados, pois suas vendas já não estavam dando tanto lucro como antes. Ao contrário, os prejuízos já eram percebidos. E aí nós temos então, já vai aparecer para vocês, aparecendo agora, uma tabela que mostra como era a produção do café no Brasil. Observem, entre 1900 e 1901, São Paulo produzia 8.932 sacas. É isso? 8.000? Isso, sacas de 60 quilos. Minas Gerais, 3.137. Espírito Santo, na época, não tinha produção de café, nessa faixa de 1900 a 1901. Depois o Espírito Santo ingressa também na produção cafeeira. Rio de Janeiro, 1.264. Aí você já vê como o Rio de Janeiro já vinha caindo, né, nessa produção. Aliás, seria 1 milhão, né? Isso, 1 milhão. E no caso, São Paulo, 8 milhões e 932, eu tinha lido errado. Minas, 3 milhões, 137 mil. Rio de Janeiro, 1 milhão, 264 mil. Aí vai gradualmente caindo. De 1906 a 1907, São Paulo aumenta a produção para 15 milhões 392 mil sacas de 60 quilos. Minas Gerais sobe um pouco de 337 para 3 milhões 328. Espírito Santo ingressa com 748 mil sacas. Rio de Janeiro cai. Olha, observe aí aquilo que eu falei, né? O declínio da produção cafeeira do Rio de Janeiro, de 1 milhão 264 mil sacas, cai para 739 mil sacas. Quer dizer, abaixo, inclusive, do Espírito Santo, que antes não havia nenhum indicador de produção. Não é que não existia produção cafeeira, existia, mas ainda numa escala não tão interessante comercialmente, não entrava nas estatísticas, no caso do Espírito Santo. Depois, de 1908 a 1909, São Paulo cai de 15 milhões para 9 milhões 533 mil sacas. Minas cai de 3 milhões 328 para 2 milhões 768. Espírito Santo cai de 748 mil para 461 mil. E Rio de Janeiro consegue, apesar de tudo, manter o mesmo percentual, 739 mil sacas. De 1909 a 1910, São Paulo dá uma subida novamente, 12 milhões 124 mil. Minas, 1 milhão 993 mil. Espírito Santo, 408 mil, volta a um patamar mais ou menos parecido com o do ano anterior, mas ainda com uma queda. E Rio de Janeiro mantém quase igual, né? Dá uma ligeira subida, 746 mil sacas. De 1914 a 1915, São Paulo, 9 milhões 207 mil. Minas, 3 milhões 676 mil. Espírito Santo, 988 mil. E Rio de Janeiro consegue dar uma boa subida, até melhorou em relação ao ano de 1900. 1 milhão 180 mil sacas, quer dizer, fica próximo, né? Ligeiramente abaixo, aliás, do que 1900, mas dá uma melhorada considerável. Então, essa média do período de 1908 até 1915, né? De 1900, perdão, até 1915. Aí vem uma segunda tabela, exportação do café em 1.000 sacas. Aí vem o período da safra, o Brasil produzia, aí agora é a referência do Brasil comparando com outros países do mundo, né? O Brasil sozinho, entre 1901 e 1904, ele exportava sozinho 50 milhões de 359 mil sacas. Outros países, 16 milhões 041. Aliás, ali está em 1.000 sacas. Não está em milhões, não, perdão. 50.359 e outros países 16.041. Eu não vou ficar lendo todos os números, mas vocês vão vendo aí a importância que o Brasil tinha em relação ao mundo. Em 1928, lá no final da tabela, até 1932, período então que 32 Vargas já estava no poder aqui no Brasil, olha como é que caiu a produção de café do Brasil.
Lá na primeira linha de 50.359 sacas, o Brasil cai para 15.293. Continua sendo líder na produção cafeeira comparado a outros países do mundo, mas há um declínio considerável. Aí vem outra tabela que apresenta os principais produtos de exportação do Brasil entre 1891, então, portanto, bem próximo da proclamação da República, até 1929, um ano antes de Getúlio Vargas chegar ao poder. Observem, sem ter que ficar lendo todos os números, mas é perceptível que o primeiro produto mais produzido no Brasil era o café, seguido pelo algodão, pelo açúcar, depois pelo algodão. A borracha também tinha uma considerável representação na produtividade nacional, couro e peles e outros artigos ligados à agropecuária, né, atividade do campo, né, que não são citados todos aí. Então, observe, o Brasil era essencialmente um país agrário exportador, mas vocês vão observar que, por exemplo, na coluna do café, de 1891 para 1928, houve uma subida na produção. A mesma coisa já não acontece com açúcar, com algodão também já há uma queda, com a borracha também já há uma queda, com couro há uma melhora e assim por diante. Vamos agora seguindo aqui na leitura. Para não perder o controle do governo neste momento crítico, os paulistas indicaram um candidato que defendesse seus interesses. Então, observe, gente, paulistas eram basicamente agrários exportadores. Eles queriam um presidente, dentro daquela dinâmica da República do Café com Leite, que representasse seus interesses políticos. Só que nessa época aí de Júlio Prestes, que a gente vai ver, eles quebraram esse pacto que haviam selado com Minas na República do Café com Leite. E exatamente isso vai criar todos os conflitos e todo o cenário que vai favorecer a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Então, lendo novamente. Para não perder o controle do governo neste momento crítico, os paulistas indicaram um candidato que defendesse seus interesses, Júlio Prestes, para disputar as eleições contra Getúlio Vargas, representante das oligarquias do Sul, do Nordeste e de Minas Gerais em 1930. Adivinha quem ganhou? Acertou quem apostou em Júlio Prestes. Mas o candidato de São Paulo conseguiu vencer? Fraudes? Na verdade, os dois lados utilizaram os diversos mecanismos fraudulentos e até de violência física para vencer a eleição. E nesse jogo, os paulistas saíram vitoriosos. Contudo, pouco tempo depois, Vargas consegue articular um golpe e retira o Washington Luiz, que ainda era o presidente da República, no poder. Então o que acontece, gente? A eleição foi disputada. No primeiro momento, Getúlio Vargas, depois de muitos embates durante a campanha eleitoral, e o pessoal do Sul, principalmente, que apoiava, porque ele era do Rio Grande do Sul, eles reconhecem a derrota e aceitam que Júlio Prestes venha a se tornar o presidente da República. Só que o cenário político do Brasil era tão conturbado em que a estabilidade era tamanha em que o presidente, que ainda não havia passado o bastão no sentido figurado aí, né, não havia ainda passado o poder para Júlio Prestes, que era o Washington Luiz não conseguiu nem se manter no cargo até o final do seu mandato. Ele acabou sofrendo um golpe militar, com apoio das Forças Armadas, lideradas por Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas, então, acaba fazendo esse golpe, retirando o Washington Luiz, que ainda era o antecessor a Júlio Prestes, e assim ele assume o poder sem eleição, sem voto. Aí você fala assim, caramba, então se foi um golpe militar, foi um péssimo governo. Aí vem aquelas controvertidas situações em relação ao governo Vargas. Trouxe vários aspectos positivos, mas uma infinidade também de aspectos negativos. Só o tempo é que vai dizer o que prevaleceu, mais aspectos positivos e negativos. Eu deixo para vocês avaliarem. Eu, obviamente, tenho a minha opinião, mas eu deixo para vocês avaliarem. Seguindo aí. Tem início o governo Vargas, o mais longo da história republicana brasileira e também um dos mais polêmicos. Santo para uns, ditador para outros. Ninguém é indiferente ao grande Getúlio Vargas.
De modo geral, seu governo pode ser caracterizado pelo rearranjo das estruturas oligárquicas, controle dos movimentos sociais, principalmente os ligados aos trabalhadores urbanos, consolidação das leis trabalhistas, CLT, industrialização e urbanização. Vargas, gente, ele era uma pessoa que era assim, um político que era muito inteligente. Ele era uma verdadeira águia. Então, para vocês terem uma ideia, ele criou um modelo de sindicalismo no Brasil estatizado, muito interessante, ao mesmo tempo muito favorável ao controle que ele passou a exercer sobre o Brasil. Ele tinha o país nas mãos, essa era a realidade. Então ele criou, por exemplo, um sistema de contribuição sindical, que até hoje existe, inclusive, apesar de que recentemente no governo do Michel Temer, do golpista do Michel Temer, essa contribuição compulsória sindical de todas as categorias profissionais foi retirada, agora só paga ao sindicato quem realmente se filiar. Caso contrário, os sindicatos não recebem uma contribuição pelo menos anual dos sindicalizados da categoria. Mas na época de Vargas, desde a época de Vargas, havia uma contribuição sindical anual. Todo funcionário ligado a uma determinada categoria sindical, independentemente de se filiar ou não ao sindicato, uma vez por ano tinha uma contribuição sindical à categoria. E o Estado era o responsável em arrecadar esses valores e repassar aos sindicatos, de modo que dessa estrutura criada por Getúlio Vargas havia uma espécie de, digamos, domesticação dos sindicatos. Os sindicatos ficaram muito tutelados e atrelados ao Estado Novo, da era Vargas, e, consequentemente, Getúlio Vargas, então, conseguia, por essa estratégia, ter o sindicato apoiando em boa parte o seu próprio governo. E ele criou muitas leis, principalmente a lei trabalhista, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, que veio a criar uma gigantesca gama de proteção ao trabalhador brasileiro contra os abusos empresariais, tanto de empresários brasileiros como de empresários estrangeiros. Isso não quer dizer que os empresários tinham prejuízo, não, tinham lucro. Mas Vargas criou um modelo de proteção, que era a CLT, em que garantia lucro às categorias empresariais, mas também garantia um pouco mais de justiça trabalhista aos empregados e os trabalhadores de um modo geral. Continuando a leitura. Caro aluno, você deve estar curioso para saber mais sobre o mais famoso presidente de todos os tempos. Então vamos falar um pouco sobre o seu governo. Ao assumir o poder em 1930, após destituir o então presidente Washington Luiz, Vargas suspendeu a Constituição e fechou o Congresso Nacional. Então a gente vê aí, gente, mais um caráter autoritário e ditatorial de Getúlio Vargas. Ele assume o poder, ele suspende a Constituição, ele começa a criar leis provisórias e ele vai restringindo a prática da Constituição da República Federal e ele fecha o Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? Câmara de Deputados Federais e Senado Federal. Ele fecha, destitui os deputados e senadores e automaticamente ele passa a mandar de uma forma ditatorial, autoritária, com o poder todo centralizado em suas mãos. Tem início o governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Em que passa a administrar o país sem uma Constituição e com o apoio de interventores estaduais nomeados por ele. Então, gente, deixa de ter eleição, ele passa a nomear interventores, ou seja, políticos que queriam governar, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo. Na verdade, o Rio de Janeiro, na época, era o estado da Guanabara, que inclusive sediava o governo federal, era a cidade do Rio de Janeiro, e cada estado era governado por um representante indicado por Getúlio Vargas como interventores. Não havia democracia, era um sistema centralizado ditatorial. E aí ocorre nesse período uma revolução constitucionalista de 1932. Inclusive até ontem eu estava assistindo na televisão, no History Channel, um documentário que falava sobre esse período da Revolução Constitucionalista de 32
e de algumas revoltas e alguns líderes revolucionários que vão surgir nesse período da Era Vargas para exatamente lutar pela manutenção da Constituição brasileira e lutando, inclusive, para que o Brasil não deixasse não passasse a ser uma ditadura, voltasse à Constituição e voltasse aos direitos democráticos. Lendo aí então. Em 1932, o Estado de São Paulo se rebela contra o poder central, defendendo a necessidade de uma Constituição Nacional. Derrotado pelas forças federais, tem sua exigência atendida em 1934, quando é aprovado o novo texto constitucional. Então veja bem, o que aconteceu? Em 1932, paulistas, tanto civis como militares, se colocaram contra a ditadura Vargas, contra o sistema ditatorial criado por Getúlio Vargas, e começam a exigir que Getúlio Vargas, antes até da revolta, da Revolução, ficaram pressionando por meses para que Getúlio Vargas cedesse o poder para os paulistas, ouvisse também a categoria de São Paulo, as classes empresariais e vamos assim dizer, poderosas do estado de São Paulo, e aceitasse fazer um governo em que dividisse o poder com paulistas e, ao mesmo tempo, voltasse a ser colocada em prática ou a Constituição que existia, ou então uma nova Constituição que viesse a ser criada. Mas os paulistas brigavam pela manutenção do sistema democrático e não do sistema imposto, autoritário, como Getúlio Vargas vinha produzindo. Getúlio Vargas, com o Exército Federal, ele consegue fazer um ataque ao estado de São Paulo, porque os paulistas, como eu disse ainda há pouco, pegaram em armas. Foram a uma guerra propriamente dita, foi uma guerra civil em que paulistas pegaram em armas e lutaram contra o exército de Getúlio Vargas, acreditando eles que conseguiriam avançar para a capital do Brasil, que na época era o estado da Guanabara, ficava na cidade do Rio de Janeiro, no estado da Guanabara, e conseguiriam assumir o controle do governo federal e retirando Vargas do poder. Só que Vargas ele estava muito bem alinhado politicamente, ideologicamente com os militares. Ele tinha um apoio muito expressivo das tropas e da classe militar brasileira. O exército era muito presente no governo Vargas e apoiava. Então, Getúlio Vargas determina que o exército brasileiro cerque o estado de São Paulo e começa-se ali a travar uma verdadeira guerra civil entre as forças federais, comandadas por Vargas, e as forças estaduais de São Paulo, comandadas pelo governo de São Paulo. O resumo desse processo é que de 32 até 1934 essa guerra durou, os paulistas foram derrotados, mas deixaram a estrutura política do governo Vargas um tanto quanto abalada, fazendo com que o próprio Vargas aceite, depois de ter derrotado as tropas paulistas, aceite como parte do acordo de paz para que a guerra fosse encerrada, que fosse recriada uma nova Constituição Federal, uma Constituição de 1934, permitindo então que parte do clamor das propostas de paulistas e de outros políticos do Brasil viessem a ser colocados no novo texto constitucional. Então a Revolução de 32 teve a sua serventia, ela acabou, vamos dizer assim, colocando Vargas no poder de certa forma, colocando Vargas na parede de certa forma e obrigando a negociar e trazer de volta o processo de redemocratização gradual do Brasil. Voltando ali à leitura. Em 1934, inaugura-se o chamado Governo Constitucional, que vai de 34 até 37, com a aprovação da nova Constituição que estabeleceu voto secreto e feminino, criação da Justiça do Trabalho, que inclusive agora o Bolsonaro acabou com a Justiça do Trabalho, com o Ministério do Trabalho. Quer dizer, ao invés de a gente andar para frente, o governo conseguiu destruir a Era Vargas, que nesse aspecto foi positiva a Justiça do Trabalho. A proibição do trabalho infantil e da diferença salarial para o mesmo trabalho. Quer dizer, então, de acordo com a lei, Vargas, por exemplo, proibiu que um trabalhador que fizesse uma determinada tarefa ganhasse, por estar em outra empresa,
ganhasse menos do que o seu colega de mesma função, de mesma tarefa, ganharia numa empresa próxima, ou seja, mesmo que fosse em outro estado, né? A categoria deveria ter salários iguais. Então ele cria uma equidade, uma igualdade de direitos, ele oferece garantias trabalhistas mais significativas. Por motivo de idade, sexo, nacionalidade e estado civil. Então ele ainda faz essa definição de que, independentemente do sexo, da idade, se é homem, se é mulher, que a pessoa deve ter direitos de igualdade salarial, por exemplo. Determinou a jornada de trabalho de 8 horas diárias, o repouso semanal remunerado, férias remuneradas, indenização para trabalhadores demitidos sem justa causa, assistência médica e dentária, assistência remunerada a trabalhadoras grávidas, no caso as mulheres, e a gente observa então que foi um pacote de proteção ao trabalhador. Um conjunto de leis que em parte ainda funciona até hoje, mas que outra parte veio sendo destruída pelos presidentes, principalmente os presidentes na história mais recente do Brasil, que fizeram questão de ir reduzindo os direitos trabalhistas e vindo aos poucos destruindo parte desses direitos, foi o Fernando Collor de Mello, seguido por Fernando Henrique Cardoso, anos 90, e mais ainda intensamente a partir do golpe de 2016, com o golpista do Michel Temer, e agora ainda mais prejudicado o trabalhador brasileiro ficou com o governo de Bolsonaro até agora no ano de 2020, momento que estamos gravando esse vídeo. Continuando aí, você sabe de quem foi a primeira carteira de trabalho do Brasil? Isso mesmo, de Vargas. Ele foi o primeiro trabalhador registrado no país. E aí tem uma foto da carteira de trabalho de Getúlio Vargas, com a foto dele, com o primeiro registro. Lógico, né? Ele queria dar o exemplo, né? Não existia carteira de trabalho, ele cria um sistema em que passa a se registrar cada emprego, cada vínculo profissional que um empregador e o empregado estabeleciam, e ali vinha dizendo o nome do empregado, vinha dizendo a data que esse empregado era contratado, o valor do salário que era pago, a função administrativa. Então foi uma invenção muito interessante de Getúlio Vargas e que ainda existe até hoje, mas que agora estão com a proposta, agora no ano de 2020, querendo aprovar a tal da carteira verde-amarela, que se parece, por um lado, dá a sensação de ser algo positivo, porque fala do verde e amarelo, as cores da nossa pátria. Por outro lado, na prática, é uma retirada de direitos trabalhistas, uma puxada de tapete ainda maior na classe trabalhadora mais humilde, contrariando até mesmo o que Getúlio Vargas defendia. Voltando aqui para a leitura do texto. Neste momento democrático, haviam dois grandes grupos políticos no Brasil. Então vem aí uma tabela que apresenta as siglas Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira. Só para vocês entenderem, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, ela estaria mais ou menos para o, vamos dizer assim, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Ou ainda estaria como o PSTU, um partido socialista, trabalhista, ou ainda próximo de um pensamento como outros partidos mais ligados ao pensamento socialista. Já a Ação Integralista Brasileira, ela era inspirada basicamente no nazifascismo europeu. Então era uma vertente, a Ação Integralista Brasileira era uma entidade, era uma agremiação de pessoas que basicamente copiava os ideais do nazifascismo, ou do nazismo em primeiro lugar, de Adolf Hitler da Alemanha. Então, se por um lado nós tínhamos um presidente chamado Getúlio Vargas que era admirador do nazismo, podemos já deduzir que Getúlio Vargas tinha uma simpatia, inicialmente pelo menos, pela Ação Integralista Brasileira, e ele nutria uma antipatia pelos chamados socialistas, que era a Aliança Nacional Libertadora, liderado, no caso, por Luiz Carlos Prestes, enquanto a Ação Integralista Brasileira
era liderada por Plínio Salgado. Bom, e aí vem adiante, mais abaixo, as diferenciações que eu já estava fazendo, mas aí vamos ler essa tabela, né? A influência da ANL era o antifascismo, eram liberais, não chegava a ser comunistas, como nós diríamos, como muita gente fica preocupada até hoje por conta dessa questão política que nós estamos vivendo, né? Desse exagerado é, desse exagerado apelo político que nós estamos vivendo no nosso tempo. Mas então eram antifascistas, eram liberais, se eram liberais, portanto, não eram comunistas, eram democratas, tinham um pensamento socialista e tinham simpatia pelos ideais comunistas, mas não eram comunistas propriamente dito. Do lado da AIB, né, Ação Integralista Brasileira, eles eram fascistas. Eles tinham tudo a ver com o nazismo, com o nazismo da Alemanha e o fascismo da Itália. Mais abaixo, as características da ANL. Eles defendiam o não pagamento da dívida externa do Brasil. O Brasil era, já naquele período, um dos países com maior índice de endividamento internacional. Devia a vários bancos no mundo inteiro e principalmente aos norte-americanos. Empréstimos eram feitos e o Brasil, portanto, devia muito lá fora. Eles também, a ANL, eles defendiam a nacionalização das empresas estrangeiras. Na opinião dos líderes da ANL, todas as grandes empresas internacionais, como grandes petroleiras estrangeiras ou grandes empresas no setor de siderurgia, etc., mineração, deveriam ser nacionalizadas e, de preferência, sob controle do Estado, do governo, seriam as estatais. Eles defendiam uma reforma agrária, pegar terras que estavam abandonadas, sem produção, tirar da mão, fazer a expropriação, retirar das mãos dos grandes fazendeiros e distribuir para a população mais humilde, para que essa população mais humilde pudesse produzir nessa terra, pequenos agricultores, ter a sua renda a partir da produção gerada nessas terras que se passariam para as mãos distribuída para as mãos dos mais humildes, e, consequentemente, uma terra improdutiva passaria a ser produtiva, gerando receita não só para os trabalhadores, como para o próprio Estado, através da arrecadação de impostos. Defendiam ainda a garantia das liberdades populares e defendiam o governo popular, um governo ligado às massas, um governo ligado à população mais humilde. Já o Plínio Salgado e a associação, a Ação Integralista Brasileira, eles defendiam o nacionalismo exagerado. Não que no lado da ANL não fosse nacionalista, mas era um nacionalismo mais moderado. A AIB defendia o Estado integral. O que era isso? Forte, centralizado, similar ao que Adolf Hitler fez na Alemanha. Eles defendiam que o Estado deveria ser antiliberal. Não deveria haver, então, empresários privados comandando a atividade econômica. Eles eram anticapitalismo financeiro, eles não defendiam o sistema financeiro, bancário, eles defendiam que o Estado deveria controlar com mãos fortes o sistema econômico. Eles eram antissocialistas, então eles se colocavam contrários à Aliança Nacional Libertadora de Carlos Prestes. Eles eram antidemocráticos, muito parecido com os nazifascistas de hoje, que são adeptos do governo de Bolsonaro, que são contrários ao sistema democrático, fazem inclusive manifestações contra a democracia. Eram esses de hoje, que são os bolsonaristas, na época corresponderiam provavelmente aos integralistas ligados ao Plínio Salgado. E eles e defendiam o unipartidarismo. Na opinião deles, não tinha que ter esse monte de partidos políticos como tem hoje. Bastava um único partido, assim como fez Hitler na Alemanha, um partido único, que seria o integralista, um partido centralizado e, portanto, não defendia em momento algum a democracia, certo? Voltando aqui então à leitura do texto. O ano seguinte à aprovação da Constituição ficou marcado pela tentativa de golpe comunista apoiado pela União Soviética, o RSS, duramente reprimida pelas forças policiais.
Sim, gente, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, né? Carlos Prestes, aquele mesmo da perdão, Carlos Prestes, o mesmo da ANL, Aliança Nacional Libertadora, ele sim tentou comandar um movimento de uma revolução socialista no Brasil. Ele tentou, mas fracassou. E quando ele tentou criar essa revolução socialista no Brasil, ela ficou conhecida como a Intentona Comunista. Então, continuando aí a leitura, era a Intentona Comunista que teve início nos quartéis onde militares comunistas se rebelaram contra o governo de Getúlio Vargas. Intentona quer dizer o quê? Intento ou empresa insensata. Pode significar também coluio de motim ou revolta. Então, intentona porque foi uma grande revolta, mas que acabou, infelizmente, sendo derrotada pelo governo de Vargas. Seguindo aí, você deve estar se perguntando como pôde existir militares comunistas. Mas havia, e vários. Inclusive, dos principais líderes desse movimento era o ex-militar, o Luiz Carlos Prestes. Ele foi preso junto com a sua companheira Olga Benário em 1936. A Olga era alemã, era comunista e judia. Foi enviada ainda grávida de volta para o seu país. Com certeza você lembra o que acontecia com os judeus e os comunistas nos campos de concentração nazistas. Então, gente, o que aconteceu? Carlos Prestes, ele, por ser ligado à ação revolucionária comunista internacional, ele recebeu o apoio da União Soviética, da antiga União Soviética, atual Rússia, para tentar fazer do Brasil um país comunista ou socialista. Fracassaram. Mas antes de fazer esse movimento, ele recebeu orientação, apoio político, apoio financeiro, e uma das pessoas que veio diretamente de fora do Brasil para apoiá-lo, enviado pela União Soviética, que veio para ser uma apoiadora do movimento da Intentona Comunista no Brasil, foi a Olga Benário. Como fala aí no texto, ela era judia alemã, uma judia alemã comunista. E vocês sabem que na Alemanha nazista de Adolf Hitler, os comunistas eram perseguidos. E ainda mais os judeus. Os judeus, mesmo nascidos na Alemanha, foram mortos nos campos de concentração. O que aconteceu então? O Brasil começa por volta de 35, 36, a acontecer aqui no nosso país a revolta, né, a Intentona comunista. Carlos Prestes foi preso. Olga Benário, que veio para ajudá-lo nesse processo, ele acabou se apaixonando por ela e ela por ele, então eles passaram a viver como marido e mulher, não chegaram a se casar oficialmente, pelo menos no que consta, tiveram um relacionamento muito íntimo, né, amoroso. A Olga Benário engravidou de Carlos Prestes e quando ainda estava grávida foi quando Getúlio Vargas conseguiu, através do Exército Brasileiro, prender Carlos Prestes e prender Olga Benário. Carlos Prestes ficou preso no Brasil porque ele era cidadão brasileiro. Olga Benário poderia ter ficado também aqui no Brasil presa, mas Getúlio Vargas, que era um simpatizante do governo nazista de Adolf Hitler, resolveu então fazer o seguinte: como ela era alemã, resolveu devolvê-la para o governo alemão. Obviamente, Getúlio Vargas mostrou aí uma face muito cruel. Ele sabia que ela, sendo alemã, sendo comunista e sendo judia, que o destino dela seria um campo de concentração e seguido de morte. E foi o que aconteceu realmente. Então Getúlio Vargas se mostrou muito cruel nesse momento, mandando a esposa, né, praticamente a esposa de Carlos Prestes, grávida, para a Alemanha para sofrer esse triste fim, que foi o que realmente aconteceu com ela. Então, voltando à leitura, com certeza você lembra o que acontecia com os judeus e os comunistas nos campos de concentração nazista. Isso mesmo, ela foi morta na câmara de gás, mas sua filha conseguiu sobreviver e hoje é professora de história. Então o que acontece, gente? A Olga Benário, ela ficou presa na Alemanha antes ainda de ser executada a morte,
a Alemanha, né, esperou o nascimento da filha dela com Carlos Prestes, por entender que poderia criar um mal-estar diplomático internacional. Afinal, tratava-se de um bebê que estava no ventre de uma alemã, de uma comunista, de uma judia, mas ela estava grávida de um brasileiro. Então, por esse motivo, a vida da criança foi poupada. Mas logo depois que a criança nasceu, ela foi entregue, né, aos familiares por parte de pai, no caso por parte de Carlos Prestes. Familiares do Brasil foi solicitada a presença de familiares de Carlos Prestes saídos do Brasil, indo viajar até a Alemanha. Lá a criança foi entregue aos familiares de Carlos Prestes, que trouxeram a criança para o Brasil para ser criada no Brasil, e Olga Benário, lamentavelmente, foi executada numa câmara de gás, num campo de concentração na Alemanha, e perdeu a sua vida. Mas voltemos à história de Getúlio. Após prender os principais envolvidos na intentona de 1935, Vargas passou a se preocupar com as discussões acerca da sucessão presidencial que ocorreria em 1938. Então o que acontece, gente? Já havia uma nova eleição preparada, seria em 1938, e Vargas não queria largar o osso, como nós diríamos hoje no popular. Ele não queria largar o poder. Então, até 1938, ele estava no poder, ele sabia que em 1938 ele teria que ceder o poder, mas ele não queria sair. Diante da possibilidade de perder o poder, ele, junto com alguns militares e integralistas, aqueles de Plínio Salgado, baseados em uma suposta tentativa de golpe comunista, o famoso Plano Cohen, como esse falso plano de insurreição ficou conhecido, instaurou um governo autoritário com a argumentação de conter a ameaça comunista. Começa assim o Estado Novo. Então o que acontece? Vargas percebeu que em 1938 iria ter eleições. Ele sabia que havia uma real possibilidade dele perder o cargo, porque afinal ele teria, na verdade, que não concorrer para permitir que o outro assumisse o poder. Então ele cria uma manobra. Qual foi a manobra? Ele cria na época o que hoje nós chamamos de fake news. Uma fake news da época. Ele cria um falso documento, ele e os aliados dele, que eram os integralistas, os militares da época, criam um documento que era totalmente falso, produzido de forma artificial, e essa seria uma carta que ficou conhecida como Plano Cohen, que foi um nome criado por eles, militares do Brasil, e que supostamente nessa carta era revelada uma nova tentativa de revolução comunista no Brasil, tal qual o Carlos Prestes tentou fazer. De fato, antes, Carlos Prestes tentou fazer e foi derrotado. Mas depois, nesse período de 38, um pouco antes de 38, não houve esse plano Cohen e não houve nenhuma outra intentona comunista. Então isso era uma farsa. Foi uma fake news montada na época por Getúlio Vargas e seus apoiadores políticos para, sob a argumentação de impedir uma nova ameaça comunista, se manter no poder de forma autoritária, não cedendo lugar para uma nova eleição para um novo candidato em 1938. Começa assim, como li ainda há pouco, o Estado Novo. Com forte tendência centralizadora, a Constituição de 1937, que legitimava este novo período varguista, garantia amplos poderes ao presidente, como, por exemplo, suspender as liberdades civis, aposentar civis e militares, nomear interventores estaduais. Além disso, todos os legislativos municipais, estaduais e federal foram dissolvidos e o executivo, no caso o próprio Vargas, governava através de decretos-leis. Ou seja, sua decisão não precisava ser aprovada por mais ninguém. Então criou-se uma verdadeira ditadura disfarçada de democracia, com uma Constituição que na prática servia só para consolidar o poder de Getúlio Vargas de forma autoritária. No que se refere à economia, a partir de 1937,
o projeto de industrialização do país, principalmente através da ênfase estatal na indústria de base, tornou-se prioridade. Se até então Vargas equilibrava-se entre diferentes interesses, com os que defendiam maior investimento nos setores agrários e os que queriam prioridade nos setores industriais, a partir do golpe do Estado Novo, o seu governo privilegiou o segundo grupo, criando grandes empresas estatais como a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN de Volta Redonda. Então aí vem um gráfico, uma tabela, na verdade, apresentando os períodos históricos do Brasil, o percentual que cada atividade econômica, das duas principais atividades econômicas, ocupavam no peso da economia do Brasil. Então, de 1920 a 1929, a agricultura tinha um peso, uma responsabilidade de 4,4% da economia nacional contra 2,8% da indústria. Mas, de 33 a 39, a coisa inverteu-se, exatamente porque Vargas começa a investir na indústria de base do Brasil, então a agricultura passa a responder por 1,7% da economia contra 11,2% da economia no lado industrial. De 39 a 45, mais uma vez, a agroindústria, a agricultura, de modo geral, aliás, ela fica com 1,7% de novo, e a indústria perde um pouco o peso, mas continua com 5,4%. De modo que a gente percebe que o Getúlio Vargas, ele literalmente dá uma guinada e faz com que o Brasil vá mais para esse campo da industrialização. Bom, continuando aí a leitura. Você deve estar pensando, e o povo nessa história? Afinal, Vargas não era o pai dos pobres? Não era assim que ele havia ficado conhecido? Não se esqueça de que as primeiras décadas do século XX foram marcadas por grandes e intensas mobilizações populares. As elites temiam o povo e Vargas era um forte aliado, uma vez que, através de sua aproximação com as classes trabalhadoras urbanas, conseguia controlá-lo, e em certa medida. Algumas pessoas chamam essa política de populismo, outros de trabalhismo, e outros não concordam nem com nenhum dos dois termos. Contudo, em termos gerais, este momento pode ser caracterizado por uma forte ligação entre o Estado, ou seja, o governo, na figura de seu presidente, Getúlio Vargas, e as classes trabalhadoras através dos seus sindicatos e da consolidação das leis trabalhistas. Você deve estar se perguntando, como os trabalhadores apoiavam o governo Vargas? Vamos tentar entender o que acontecia no país nessa época. Imagine que você é um trabalhador que chegou do Nordeste no Rio de Janeiro ou em São Paulo para procurar um emprego e melhorar de vida. Acostumado aos mandos dos coronéis, grandes fazendeiros do interior, ou mesmo um operário que durante décadas fez greve, viu seus colegas de trabalho serem presos e mortos ou enviados para a Amazônia. Sua luta por melhores condições de vida e de trabalho ser percebida como caso de polícia. E de repente aparece um presidente da República falando o seguinte: trabalhadores do Brasil, não distingo na valorização do esforço construtivo do operário fabril, do técnico de direção, do engenheiro especializado, do médico, do advogado, do industrial ou do agricultor. Então, o que o Getúlio Vargas estava dizendo aí? Que ele não fazia distinção, não importava se você era um trabalhador braçal, um operário de chão de fábrica, ou se você era um engenheiro, um arquiteto, um advogado. Para ele, todo trabalhador era igual. Era isso que ele estava querendo dizer ali nessa fala. Falando em momento como este, diante de uma multidão que vibra de exaltação patriótica, não posso deixar de pensar como os nossos governantes permaneceram durante muito tempo indiferentes à cooperação construtiva das classes trabalhadoras. Relegados à existência vegetativa, privados de direitos e afastados dos benefícios da civilização, da cultura e do conforto, os trabalhadores brasileiros nunca obtiveram, sob os governos eleitorais, a menor proteção,
o mais elementar amparo. Para arrancar-lhes os votos, os políticos profissionais tinham de mantê-los desorganizados e sujeitos à vassalagem dos cabos eleitorais. Naquela época, ao aproximar-se do 1º de maio, o ambiente era bem diverso. Generalizavam-se as apreensões e abria-se um período de buscas policiais nos núcleos associativos, pondo-se em custódia os suspeitos, dando a todos uma sensação de insegurança e exibindo um luxo de forças nas ruas e locais de reunião que não raro redundavam em choques e conflitos sangrentos. Atualmente, a data comemorativa dos homens de trabalho é festiva e de confraternização. Embora deixados ao abandono, os nossos trabalhadores souberam resistir às influências malsãs de semeadores de ódio a serviço de velhas e novas ambições de poder político, consagrados a envenenar o sentimento brasileiro de fraternidade com o exotismo das lutas de classes. O ambiente nacional tem reagido sadiamente contra esses agentes de perturbações e desordem. A propaganda insidiosa e dissolvente apenas impressionou os pobres de espírito e serviu para agitar os mal intencionados. Quem quer que observe a história e a dura lição sofrida por outros povos, verá que os extremismos, mesmo quando logram uma vitória efêmera, caem logo vítimas dos seus próprios erros, e as paixões que desencadearam sacrificam muitas aspirações justas e legítimas que poderiam ser alcançadas pacificamente. A sociedade brasileira, felizmente, repete por índole as soluções. Discurso de Getúlio Vargas na comemoração do Dia do Trabalho em 1º de maio de 1940. E aqui nós temos algumas imagens de comemorações do Dia do Trabalhador, 1º de maio, ao longo do período Vargas. Junte-se a esses sentimentos uma forte propaganda política, inclusive nos programas de rádio, com maior audiência, mostrando a generosidade e as boas ações do presidente. Então havia uma verdadeira estrutura de marketing a favor do presidente na época junto ao povo. Para lhe ajudar nesse processo, vale destacar que durante o Estado Novo foi criado um Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o DIP, para administrar a imagem pública de Vargas e censurar qualquer manifestação contrária a ele ou a seu projeto político, ao seu governo. Então, Getúlio Vargas cria oficialmente um departamento, um órgão do governo, que cuidaria da publicidade e de fazer propaganda só positiva, obviamente, e combatendo qualquer mensagem negativa, qualquer divulgação de imagens negativas ao seu governo. A que conclusão você chegou? Talvez agora consiga compreender um pouco o que levou a maioria dos trabalhadores a apoiar governos como o de Vargas. Só não se esqueça de que, mesmo neste momento, sofrendo o risco de serem demitidas, presas ou mortas, várias pessoas continuaram lutando contra ele e seu governo. Alguns defendiam mais do que a sua saída. Seu objetivo era a transformação radical da sociedade, como era o caso de Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Então aí vem uma reflexão e vem a atividade 2. Então, para concluir a aula de hoje, gente, porque o assunto Vargas não encerra por aqui, mas para encerrar a aula de hoje, porque senão a gente não consegue concluir porque o texto é bem extenso e já estamos aí com mais de uma hora de aula, podemos definir o seguinte: Getúlio Vargas foi um governo extremamente centralizado, extremamente autoritário, mas foi um governo muito positivo para as classes trabalhadoras. Conseguiu realmente, até como uma forma de domesticar a população trabalhadora, ele ofereceu muitas vantagens, muitos benefícios trabalhistas, muita estabilidade, segurança, serviço médico, o empregado tinha direito a serviço médico, como muitos ainda hoje oferecem muitas empresas. Tudo isso é da era Vargas.
Esse sistema de proteção do trabalhador foi criado por Vargas. Isso criou uma vantagem muito grande da imagem de Vargas junto às massas populares. Entretanto, aqueles segmentos da sociedade brasileira que eram mais politizados e que percebiam que por trás desse pacote de vantagens sociais que Vargas oferecia à população havia uma tentativa de cooptação, ou seja, de domesticação da classe trabalhadora, para que essa mesma classe trabalhadora não se revoltasse contra o próprio Estado. Então esses que eram mais sapientes, que tinham um olhar mais atento, tinham uma intelectualidade mais acentuada, lutaram muito durante todo o período Vargas para derrubá-lo. A gente fica por aqui. Peço que vocês deem essa aula, façam as atividades propostas e a gente retorna numa próxima aula. Obrigado e até a próxima.